querido, eu quero contar para você a história da Bíblia. A história da Bíblia é tremenda, é perfeita. Deus não abandonou os seres humanos sobre a face da terra e começou a selecionar um povo para revelar a este povo os seus estatutos, a sua dignidade, o seu caráter. E então, partindo deste povo que Deus transformaria em uma nação sacerdotal, ele espalharia o conhecimento de si a todos os povos. Essa sempre foi a proposta de Deus. Não há povos privilegiados, não. Deus sempre ansiou por revelar-se a todos. Pois Pedro vai dizer que Deus não é tardio em cumprir as suas promessas, mas é longânimo, esperando que todos venham ao pleno arrependimento. Bem, então Deus separou uma nação que veio a ser chamada Israel. E a primeira promessa do desfecho da história está lá em Gênesis 3,15. A primeira promessa em que um Salvador viria encarnar-se no mundo. Promessa tremenda, promessa gloriosíssima, promessa inefável, promessa de difícil expressão, mas promessa que o poderoso Deus cumpriu. Bem, então em Oséias 4,6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei a ti, para que não sejas mais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Bem, era a primeira promessa de fazer de Israel uma nação sacerdotal. Mas Israel foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Por rejeitar as leis, os estatutos de Deus, Israel já não podia mais ser uma nação sacerdotal. Mas o anseio de Deus em revelar-se à humanidade nunca cessou. Vem Jesus em João 3,16 e diz: Deus amou o mundo e amou de tal maneira, olha, que eu estou aqui. Amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus vai dando testemunho do grande amor e diz assim: não há maior amor do que este, de dar a sua vida pela vida dos seus irmãos. E Jesus diz: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou e torno a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Querido, e a história da Bíblia, Deus vem escrevendo a sua história entre os homens, utilizando-se da vida de homens que creem no seu nome e utilizando-se também da vida de homens que fracassam na fé, que não creem, e assim a Bíblia vai sendo desenhada, a história espiritual vai sendo consumada, as coisas vão sendo escritas, demonstradas, escritas, a história é escrita com a vida de homens.
de homens ou que creem em Deus, ou de homens que perdem a fé no meio do caminho, ou de homens que não querem crer em Deus, mas eles estão debaixo de um propósito de Deus assim mesmo, porque Deus é soberano e quer eles queiram, quer não, a história está sendo escrita. O diabo jamais desejou ser um instrumento nas mãos de Deus. É rebelde, está julgado, condenado. Porém, Deus usou o diabo, na sua soberania, ele usou o diabo e escreveu a glória do livro de Jó e deixou registrado frases: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Querido, a Bíblia é um livro glorioso. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque será farto. Amaste a justiça, aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias, lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, conhece os que nele confiam. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A Bíblia é a glória de Deus na terra. Se tu creres, disse Jesus, tu verás a glória de Deus. Querido, e a história vai sendo escrita. Homens de fé que não fracassaram, deixaram a história espiritual escrita. Daniel foi até a cova. Isael, Azarias foram até a fornalha. Abraão foi até a beira do sacrifício. Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jó, quando ouviu, amaldiçoou o teu Deus e morre. Como fala uma louca, assim falas tu. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia. Quando Jesus estava junto com os seus discípulos, ele disse assim: muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e ouvir o que vós ouvides, e não viram e não ouviram. Bem-aventurados sois vós, bem-aventurados sois os vossos olhos que vedes, e bem-aventurados os vossos ouvidos que ouvis. E assim como Jesus disse para aqueles discípulos, ele diz para nós, porque ele disse para Tomé: Tomé, porque tu me viste, tu crês? Mas bem-aventurados são os que não me viram e creram. Bem, o judaísmo foi montado, a aliança de Deus com os homens foi dada, a lei, os ritos mosaicos, os sacrifícios que demonstram que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, as tipologias que pela
fé apagava o pecado no tempo da antiga aliança, da lei do Antigo Testamento, mas finalmente um anjo aparece a uma jovem da tribo de Judá chamada Maria e diz: salve, agraciada do Senhor. Salve, agraciada do Senhor. Eis que dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele livrará o seu povo dos seus pecados. Descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, e o poder de Deus te encobrirá. Porquanto aquele que de ti nascerá será chamado Filho de Deus. Querido, Jesus nasceu. Mas Jesus não só nasceu, viveu, porque João escreve dizendo: nós vimos a sua glória, como que do unigênito do Pai, cheio de graça e formosura. E João também mostra, como tantos outros, que este que nasceu, viveu também por nós, morreu e por nós ressuscitou, nos dando a nova aliança do tempo da graça. Se com o tempo de Moisés, na antiga aliança, já havia tanta glória, e tanta glória, que dirá a glória que temos que buscar e ver hoje dentro da nova aliança, porque agora não mais o sangue de animais, mas o sangue de um homem, e um homem justo, um homem sem pecado, um homem que viveu e morreu pelo propósito do Pai, que é Cristo Jesus. Um homem que despiu-se da sua glória e habitou entre nós. Se Moisés chegou ao ponto de ver aquela glória de Deus pelas costas, nós temos a obrigação de ver Deus face a face, porque não somos cobertos por sangue de animais, mas pelo sangue de Cristo Jesus, que nos purifica de todo o pecado e nos restaura de uma maneira tão gloriosa que Deus olha para nós como se nunca tivéssemos cometido um pecado em tempo algum. Aí o profeta Isaías já se levanta para os gentios e começa a dizer: desperta tu que dormes, ressuscita-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Jesus disse: já não vos chamo servos, eu não chamo vocês de servos, porque um servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu chamo vocês de amigos, porque tudo quanto tenho recebido do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Querido, seja amigo de Jesus. Se você tiver que perder os amigos desta terra, perca. Mas não perca Jesus. Se você tiver que perder um irmão nesta terra, perca, mas não perca o amigo Jesus. Se você tiver que perder filhos nesta terra, perca, mas não perca o amigo Jesus. Se você tiver que perder pai nesta terra, perca, mas não perca o amigo Jesus. Se tiver que perder mãe, perca, mas não perca o amigo Jesus. Se tiver que perder a esposa, o esposo, um casamento, perca, mas não perca o amigo Jesus. A história está escrita.
Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus, está escrito lá no Antigo Testamento. Mas em Mateus 25 está escrito: prepara-te, igreja, para as bodas do Cordeiro. Chegamos a um tempo de tanta glória. Pedro, Paulo, Tiago, João, Estevão, Filipe, Bartolomeu, Judas, não Iscariotes, Timóteo, Tito, Filemão, eles escreveram também a parte deles na história espiritual. Agora chegou a nossa vez. Vamos escrever a nossa história espiritual. Vamos servir de páginas para Deus escrever e continuar a escrever a sua glória entre os homens. Vamos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus como culto racional. Vamos não nos conformar com este mundo, mas vamos nos transformar pela renovação do nosso entendimento para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, visto que temos um sumo sacerdote que, como nós, foi em tudo, mas não pecou e adentrou à direita de Deus e por nós pecadores intercede. Vamos mudar a história da nossa vida, porque Cristo Jesus já mudou o pódio do Calvário. Agora eu faço a minha parte, porque está escrito: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Vamos buscar a face desse Deus, vamos entrar pela vereda da justiça, vamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus e vamos ver a face de Deus, aquela que Moisés não pôde ver, porque ainda não estava coberta pelo sangue do Cordeiro. Vamos mudar essa história. Vamos parar de ter uma vidinha medíocre. Casa, trabalho, igreja. Casa, trabalho, igreja. Não! Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai, desafia os céus. Deus vive poderoso, transforma a minha vida, faz-me poder, como está escrito: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e não se pode edificar uma cidade e escondê-la. Como alguém pode esconder uma cidade? Sobre um monte. Você é a cidade edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Começa a desafiar os céus para ver se a palavra tem realmente o valor, porque há uma promessa. Jeremias 1,12: eu velo, diz o Senhor Deus, sobre a minha palavra para a cumprir. E Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E disse Jó: eu sei que tu tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E aí, como vai a sua vida? Como tem sido a sua vida? Diante do glorioso chamado de Deus às nossas vidas, como tem sido a sua? Você tem orado? Tem estudado a Escritura? Tem se permitido usar por Deus? Tem? Deus escreveu uma história no Antigo Testamento, escreveu uma no Novo Testamento, e agora quer continuar escrevendo a história através da minha e da sua vida. Vamos despertar, nos levantar na força do Senhor e desafiar que a nossa vida seja mudada. Vamos nos enquadrar na vereda, na porta estreita. Vamos crer e vamos ver a glória de Deus. O
O Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o seu rosto. Te dê a paz.